Então Paulo fala assim em Romanos capítulo 7, quando ele estava debaixo da lei de Moisés, quando ele não era uma nova criatura, e ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, porque ele não era uma nova criatura. E só tem o poder de fazer, só tem o poder de ser liberto aquele que aceita o Cristo. Romanos capítulo 7, no versículo, a partir do 16, tá bom? Aqui o Paulo está contando o testemunho de quando ele não era convertido, de quando ele não tinha Cristo. Versículo 16, eu não vou ler tudo com você, mas é a luta que ele passava. Se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Olha o que o Paulo disse, gente, eu quero fazer, mas eu não consigo realizar o bem. Aqui o Paulo está contando o testemunho de quando ele não era convertido, tá? Agora eu e você somos convertidos. Daqui a pouco eu vou ler que o pecado não nos domina mais. Um dia Jesus falou assim para aquela mulher: vai e não peques mais. O que Jesus estava falando para ela? Vai e eu te dou o poder de não pecar mais. Ele não estava, ele estava dizendo assim: olha, pode ir, mulher, agora que você me conhece, você tem o poder de não pecar mais. Só tem esse poder aqueles que têm Cristo Jesus. Não, nós, é claro que nós pecamos, tá bom? Mas o pecado ele não reina em nós, ele não nos domina como domina as pessoas que não têm Cristo. Então ele continua aí no versículo, vamos ler novamente 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, o pecado que habita nas pessoas que não têm Cristo. Elas fazem o que elas não querem fazer. Por quê? O pecado habita nelas. Versículo 21, acha então essa lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, ele que não é convertido, tá? Versículo 23, mas eu vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que estão nos meus membros. Aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele chegou no limite, ele falou: eu sou um miserável homem, eu não consigo, eu tento, eu não consigo. Assim são as pessoas que não têm Cristo, elas tentam, que não têm Cristo, elas não conseguem, porque o pecado domina elas. Amém, gente? Elas, não a nós. E aí o Paulo chegou ao extremo de dizer: miserável homem que eu sou. Aí ele diz no versículo 25, eu dou graças a Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não que o Paulo vivia no pecado, não é isso que ele estava dizendo, tá? Aí ele disse: por isso que eu dou graças a Deus, a Jesus. Em outras palavras, Jesus me libertou. Miserável homem que eu sou, graças a Deus por Jesus, ele nos libertou. Quantas pessoas boas você conhece e eu conheço, pessoas boas que estão nos vícios, não é, gente? Vícios, pessoas boas que elas querem fazer o bem, mas elas não conseguem. Elas são boas. Como pode um cigarro dominar uma pessoa? E lembra quando Deus falou assim? Deus fez tudo e falou para o homem: dominem, vocês vão dominar. Ele criou os animais, falou: dominem sobre os animais, não sobre o ser humano, mas vocês vão dominar sobre os animais. Deus fez um monte de erva para o homem dominar. Hoje o homem é dominado por uma erva chamada maconha. Como pode? A pessoa que é dominada pela maconha, ela precisa de Jesus Cristo. Aceitou Cristo, a maconha, a erva, não tem mais poder sobre ela. Como pode? Deus deu poder para o homem dominar e uma maconha domina um monte de jovens. Mas por quê? Porque falta Jesus. Porque quando eu aceito Cristo, pronto, eu passo a dominar.
não o ser humano, mas a dominar o pecado, a dominar os impulsos, a dominar em nome de Jesus Cristo. Tá bom, gente? Aí no capítulo 8, depois de tudo isso, depois dele tentar todas as coisas, no capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha o que ele disse: o meu passado, eu pecava, eu não queria, mas eu não conseguia, mas graças a Deus por Jesus Cristo, e agora, nenhuma condenação há para mim. Ele contou o testemunho dele, aquele apóstolo Paulo, que não conseguia fazer o bem, mas esse mesmo Paulo falou: nenhuma condenação há para mim, porque Cristo me perdoou. Aleluias! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olha, eu já atendi muita gente, e o pessoal falava assim, as pessoas que vinham me pedir conselho: pastor, eu cometi um pecado há muitos anos, e eu ainda me sinto culpado. E eu li esse versículo para essas pessoas, isso várias, tá? Li os versículos que falavam do perdão de Deus, e lia lá em Apocalipse que diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Quem faz a pessoa sentir culpa pelos erros do passado é o diabo. Porque se não tem nenhuma condenação para mim, quem me faz se sentir condenado? É o diabo. Então aí a pessoa começa a se condenar por causa de erros que fez no passado. O Paulo falou: fiz tudo aquilo, mas nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém, gente? Aí o Paulo ele continua dizendo, no versículo 2, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Aí a segunda parte do versículo diz: aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas segundo os estudiosos, essa segunda parte do versículo não existe nos manuscritos originais, tá bom? É só a primeira parte. No versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que Paulo diz: a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. O que é lei? A lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade é inevitável. Se eu soltar uma caneta aqui, o que vai acontecer? É a lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade, não tem problema, soltou, ela vai cair. O que é a lei do Espírito de vida? O diabo não tem mais domínio sobre nós. O que é a lei do pecado? A lei do pecado é o seguinte: por mais que a pessoa queira, se ela não tiver Jesus Cristo, ela não consegue. É a lei do pecado, ela é escrava. Ela não consegue, sabe? Ela não consegue. É a lei do pecado. Mas o Paulo diz: a lei do Espírito de vida, que é a lei da liberdade, me livrou da lei da escravidão do pecado. Eu e você, nós estamos debaixo, não da lei do pecado, nós estamos debaixo, gente, da lei do Espírito de vida, aonde o diabo não tem domínio sobre nós. Amém? Aí ele continua no versículo 3, porquanto que era impossível a lei de Moisés, tá? Visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado ele condenou o pecado na carne, por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Jesus levou o nosso pecado na própria carne. E aí ele diz no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aqui o Paulo está falando daqueles que não têm Cristo. Quem está na carne, as pessoas que não têm Cristo, elas estão na carne. Elas sabe, aqueles que são da carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Eles só querem as coisas da carne. Festa, bebida, drogas. Quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito, vida. Para as coisas de Deus, nós temos prazer em orar, porque nós estamos no Espírito e o nosso Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Por isso que hoje você está aqui domingo de manhã. Mas já tem boteco aberto, tem ou não tem? Tem. Eu passo às vezes em frente a alguns botecos. Irmãos, como pode? De manhã, essa hora, tem gente bebendo nos botecos. Você está aqui porque você está no Espírito.
Então você tem prazer nas coisas do Espírito. Nós temos prazer em ir domingo de manhã para a igreja. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa de Deus. Então aqueles que estão no Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Nós ouvimos louvores, nós gostamos de ler a Bíblia, nós gostamos de orar, nós gostamos de ir para a igreja. Olha que benção. Mas quem é da carne, aqueles que não têm Cristo, se inclinam para as coisas da carne. Festa, bebida, drogas, prostituição. Então, aqueles que estão presos na carne, elas precisam aceitar Jesus. A partir do momento que aceitaram Cristo, pronto, elas vão começar a se inclinar para as coisas do Espírito. Continuando aí, gente, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne leva para a morte espiritual. Estou falando aqui de quem não tem Cristo, tá, gente? Não dos cristãos. A inclinação da carne, ela leva para a morte espiritual e às vezes física. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha aí, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabe por quê? Você não está debaixo da lei de Moisés, você está debaixo da graça. E a graça te dá poder de não ser dominado mais pelo pecado, pelos desejos carnais. A graça nos deu poder para sermos livres de todo o pecado. Amém, gente? Nos deu poder. As pessoas que não têm Cristo, o pecado reina na vida delas. O pecado é o senhor delas. Elas são escravas do pecado. Eu e você não. Nós somos novas criaturas. E o pecado não reina mais em nós. Amém, gente? Nós estamos debaixo da graça. Amém? Ele não reina sobre nós. Voltando lá para Romanos capítulo 8. Qual versículo que eu parei? 7. Versículo 7. Romanos 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. A inclinação da carne é inimiga de Deus, porque afasta aqueles que não têm Cristo, afasta eles cada vez mais. Olha a inclinação da carne, leva as pessoas para mais longe. A inclinação do Espírito é cada vez mais perto. Quem se inclina para o Espírito, nós que temos Cristo, nós buscamos a Deus, nós oramos em línguas, vamos na igreja, gostamos de ler a Bíblia, e aqueles que estão na carne, que não têm Cristo, é inimizade. A carne afasta eles de Deus. Afasta a carne, coloca eles mais para longe de Deus ainda. E aí no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que não têm Cristo não podem agradar a Deus. Eles estão na carne e não no Espírito. E aí no versículo 9, agora o Paulo fala de nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Eu e você não estamos na carne, estamos no Espírito. Às vezes andamos na carne, mas estamos no Espírito. É uma briga, Espírito contra carne, carne contra o Espírito. Você está no Espírito, você é uma nova criatura, mas às vezes você anda na carne. Já ficaram nervosos? Já? Você andou na carne. Você andou na carne. Nós andamos, mas nós estamos no Espírito, tá bom? Estar é diferente de andar. Eu e você estamos no Espírito, aqueles que não têm Cristo estão na carne. Você está no Espírito, quem não tem Cristo está na carne. Nós estamos no Espírito, mas às vezes andamos na carne. É uma briga da carne contra o Espírito. O Espírito contra a carne. É aquela briga. É aquela briga. E quem vence? O nosso Espírito, porque nós estamos nele, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? O nosso Espírito, gente, o nosso Espírito, ele quer orar. A nossa carne não quer orar. O nosso Espírito, ele quer ler a Bíblia. A nossa carne quer ler a Bíblia, gente? É claro que não. A nossa carne quer ficar no WhatsApp o dia inteiro.
A nossa carne não quer ler a Bíblia. A nossa carne gosta de assistir filme, mas ela gosta de ler a palavra de Deus? É claro que não, a nossa carne não gosta. O nosso espírito quer orar e a nossa carne quer dormir. Um dia Jesus falou para os discípulos, lembra? Ele falou, vigie e ore. O espírito está pronto, mas a carne, gente, a carne é fraca. Nós estamos no espírito. Você está no espírito. Mas a nossa carne é fraca. Por isso que Deus nos deu algo chamado, fruto do espírito, chamado paciência e domínio próprio. Sabe para quê? Para dominar a carne. Deus nos deu o fruto do espírito para dominarmos a carne. A carne vai querer xingar. Só que o domínio próprio fala assim, não, eu tenho que me controlar. O domínio próprio. A carne quer perder a paciência. Mas o fruto do Espírito diz assim, ó, você tem paciência, 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 paciência. A carne não quer ter paciência. A carne quer perder a paciência com a esposa. A carne quer perder a paciência com o marido. Mas o Espírito, paciência. E olha, quando as esposas estão na TPM, tem que ter muita paciência. A carne, ela não quer ter paciência com a esposa e com o marido. Mas o Espírito diz, não, você tem o domínio próprio. Você tem que ter paciência. Você tem o domínio próprio, você tem paciência. A carne diz, não, a carne, sabe, quer perder logo a paciência. A carne quer perder logo o domínio próprio, mas o Espírito não. E que vence o Espírito, porque eu e você estamos no Espírito, e não na carne, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? E não na carne. Jesus falou, o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por isso que Deus nos deu o domínio próprio, em nome de Jesus Cristo. Então ele falou assim, olha, vigia e ora. Eu estou no Espírito. Às vezes andamos na carne. Por isso que o apóstolo Paulo disse, fujam da aparência do mal. Porque o Espírito está pronto. Mas, gente, a carne é fraca. Por isso que nós que somos casados, não devemos dar carona para nenhuma mulher. Paulo diz, fujam da aparência do mal. Fujam, sabe por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá bom, gente? Ele está pronto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O apóstolo Paulo disse, certa vez, que não vem tentação sobre nós, senão humana. Toda tentação que nós sofremos, se veio... A Bíblia diz assim, junto com a tentação, Deus dá o escape. Não é Deus que manda a tentação. O diabo traz a tentação. E junto com a tentação, quando o diabo traz, Deus dá uma maneira de escapar. Deus sempre nos livra. E Jesus falou, nos ensinou a orar para nos livrar da tentação. Porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Então, ele ensinou nós orarmos para Deus nos livrar de todas as tentações da carne. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí, você está no Espírito. Tá bom, gente? Todos vocês estão no Espírito. Você está, às vezes, anda na carne. Tá bom? O Espírito, ele acredita naquilo que Jesus falou, está consumado. Mas a carne não acredita, e a carne fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. O Espírito acredita, eu sou mais que vencedor, mas a carne, olha só, a carne, ela não acredita, e ela diz assim, não, você ainda tem que vencer. O Espírito diz, eu sou mais que vencedor, e a carne, não, você tem que orar mais, jejuar mais para vencer. Mas o Espírito diz, eu já sou mais que vencedor. O Espírito diz assim, está consumado. E a carne, não está consumado, você tem que fazer para Deus te abençoar. O Espírito diz, eu sou salvo pela graça. E a carne, não, você tem que fazer por onde? Olha só, a luta do Espírito contra a carne. O Espírito diz, você é justificado pela fé. E a carne, não, você tem que fazer mais, você tem que se sacrificar. O Espírito diz, está consumado. E a carne, não, você tem que se sacrificar, você tem que fazer mais.
O Espírito diz que eu sou salvo. Não, não. E a carne? A carne sempre quer fazer alguma coisa a mais. É a luta da carne. Nós estamos no Espírito. Às vezes andamos na carne e queremos fazer os desejos da carne, sabe? E começamos a fazer por onde? Tentar agradar a Deus. O Espírito diz, eu já sou justo e já sou abençoado. E a carne? Não, você tem que se sacrificar. Você tem que jejuar mais, você tem que ir no monte, você tem que orar mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha só, o Espírito diz, ei, você já é uma pessoa santificada em Cristo. E a carne? Não, você tem que guardar as doutrinas da sua igreja. A carne diz, você tem que seguir as regras da sua igreja. Olha só, nós estamos no Espírito e é aquela guerra do Espírito e a carne. O Espírito diz que eu sou mais que vencedor. A carne diz, não, você tem que fazer por onde? O Espírito diz, você está salvo. E a carne? Você tem que fazer por onde? Você tem que se esforçar mais. Olha só a luta do Espírito contra a carne. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Oh, aleluia! Olha só o que Paulo disse, gente. A nossa carne está morta para o pecado. Minha carne e a sua carne está morta para o pecado, mas nós estamos vivos para Deus. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Seu corpo está morto para o pecado. Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que o Paulo disse para mim e para você. Se considere morto para o pecado. Ele disse, você tem que se considerar e não se sentir morto. Nós não nos sentimos mortos para os pecados. Nós somos tentados todos os dias. Tentados de muitas maneiras. Tentados a falar o que não devemos. Tentado a isso, tentado aquilo. Mas ele disse assim, olha, se considerem mortos para o pecado. Amém, gente? Mortos. Um dia eu conheci um irmão, um obreiro. E ele falou assim, pastor, lá no meu trabalho, os homens dizem que eu sou diferente. E realmente, ele dá testemunho. E os homens do trabalho dele falavam assim, pô, cara, tu é diferente. Passa uma mulher, você não olha. E passa uma mulher, você não mexe. Porque ele é cristão. Sabe? Isso é dominar a carne. Os homens do mundo passam a mulher. É ou não é, gente? Mexe os homens do mundo. Eu estou no Espírito. Não vou andar na carne. Os homens do mundo mexem. Os homens do mundo olham os homens do mundo. Mas nós que somos de Deus, somos filhos de Deus, nós estamos no Espírito e não na carne, em nome de Jesus Cristo. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Olha o que o Paulo disse, olha o que ele disse. Porque se vivermos segundo a carne, se nós andarmos na carne, nós somos novas criaturas. Mas se nós andarmos na carne, ele disse, vocês vão morrer, vão experimentar coisas ruins. Mas, se vocês andarem na carne, mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras do corpo, pelo Espírito eu mortifico as obras do corpo. O que isso significa, gente? É como Paulo uma vez disse, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, eu estou no Espírito, agora esse corpo eu tenho que dominar ele. Esse corpo nós temos que dominar. Veio vontade de perder a paciência, o corpo quer perder a paciência, mas o Espírito segura, o domínio próprio segura em nome de Jesus Cristo, tá bom? Ele disse assim, no Espírito nós mortificamos as obras da carne, porque nós estamos no Espírito. Aqueles que não têm Cristo, gente, eles estão na carne, eles não conseguem mortificar os desejos carnais, a carne domina eles. Mas eu e você estamos no Espírito, em nome de Jesus Cristo. E por isso que nós mortificamos, mas é uma luta.
tá bom, gente? É uma luta. Você mortifica a carne. A carne diz, você tem que fazer por onde? E o Espírito diz, não, eu já sou abençoado. A carne diz, perde a paciência. O Espírito não perde a paciência. A carne diz, olha para onde não deve olhar. Mas o Espírito diz, não, os meus olhos são bons. Os meus olhos são bons, por isso todo o meu corpo terá luz, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos aplaudir Ele bem forte, gente. Aleluias.